conhecer mais um rebanho que vai morar com Jesus. E acredito que nessa noite Deus colocou uma palavra ao meu coração. Olha para alguém e diz assim: essa é a noite propícia para o seu encontro e para a sua ativação em fé. A gente fala muito sobre fé. E me parece que nesses dias Deus está procurando alguém que possa ter uma fé madura de fato. E nessa noite eu queria fazer uma pergunta ao seu espírito. Tu veio aqui simplesmente para que o pastor não te enche o saco ou tu veio encontrar Jesus? Porque nesse tempo, eu percebendo a igreja, e não só a sua igreja, mas como a minha igreja, e conversando com algumas pessoas, nós estamos fazendo da igreja um lugar simplesmente de encontros. Então é nesse lugar onde a gente não é perfeito, mas está esperando o encontro com alguém perfeito. Tu tá ligado? E aí quando tem uma campanha como essa, Rompendo em Fé, a gente espera tudo de Deus sem entregar nada para Ele. Então, para quem não entrega nada, o problema não é a chuva. O problema é o motivo pelo qual nós estamos nos reunindo aqui nessa noite. Não é que faltou A ou B, C. Tu me entende? É que nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é um encontro de filhos almejando o coração do nosso Pai. E eu vou perguntar mais uma vez ao teu espírito: o que você veio fazer aqui nessa noite, velho? Qual é a razão de romper em fé para você? É só o dinheiro na conta, é só o impossível de algo que você poderia fazer e não faz. Vai para alguém e diz assim: romper em fé vai exigir de nós, mais do que fé, uma ação. Tu sabia disso? Aquela mulher, ela havia 12 anos com uma ferida. Você está me ouvindo? Mas ela teve que ter uma ação. Escuta comigo, imagina comigo ela ouvindo falar sobre Jesus. Alguém falando que alguém ia passar por aquele lugar. Ela poderia ter ficado em casa dizendo: vou ser curada. Mas no seu coração, ela queria um encontro com Jesus. Então nessa noite eu queria falar com você sobre romper em fé. Precisa nos tirar da zona da amargura. Você está comigo aqui? Você está comigo aqui? Você está meio desanimado, mas tem um par de glória a Deus aí, velho. É isso. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo, capítulo de número 15. Se conseguir me dar só um pouquinho aqui em cima, talvez senão eu vou gritar demais pro pessoal aí. Versículo de número 22 diz: e depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara e não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Perfeito. Essa é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. E o povo então começou a se queixar a Moisés dizendo: se bebemos, que é que beberemos? Pois clamou o Senhor e esse lhe indicou um pedaço de madeira e ele lançou a água. E esse se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu estatutos e ordenanças. E pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Nessa noite eu queria trazer ao seu coração algumas coisas.
A Bíblia vai dizer que agora o povo está escravo. E por vezes nós, nos dias de hoje, nós não estamos escravos do físico. Nós estamos escravos de uma mentalidade. Para romper em pé, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que não adianta nada nós sermos livres na fala, mas sermos escravos nas nossas atitudes. Não adianta nada eu professar ser livre de algo e ser escravo de algo. Existe um filósofo chamado Søren Kierkegaard, e ele, em uma dissertação, ele vai perguntar: aonde há mais fé? Naquele que se prostra diante de ídolos, como se Deus estivesse na frente dele, ou naquele que nunca se ajoelhou diante de um Deus, mas Deus há muito tempo não o visita? Onde há mais fé? Posso fazer uma pergunta para você nessa noite? Você que diz que é livre, você que diz que adora ao Deus verdadeiro, por que então você, na sua mentalidade, no seu comportamento, embora você seja livre de movimento, a sua mente e seu coração ainda são escravos? A Bíblia vai dizer que Moisés, chamando o povo agora, dizendo: olha, nós vamos ser livres. Sacrifica, vamos atravessar o mar. Só que agora, diante de um problema, de uma aparente desilusão, saindo de um estado de liberdade, a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, eles estão olhando para aquele homem e dizendo: nos trouxeste aqui para morrer. Posso fazer uma pergunta ao teu espírito nessa noite? Porque depois de grandes coisas que o Senhor fez, a sua mente não consegue enxergar que você está em destino de uma nova vida agora. Depois de tantas ministrações que já passaram aqui, por que será que você ainda precisa romper em fé? Porque muitas das vezes nós não estamos mais entendendo por qual motivo Jesus nos libertou. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim: Jesus não te salvou para que você fosse o que você é hoje. Jesus não nos salvou por causa de um cargo, velho. Jesus não nos salvou simplesmente para que você sentasse aqui e viesse a cultos. Um dia eu estava me perguntando: Senhor, por que será que, embora eu seja livre, eu entendi a tua palavra, a minha casa ainda está em caos? A minha vida não anda, as coisas estão voltando em desfile, porque você se movimenta e parece, parafrasear hoje, né? Você tem sabor de liberdade, mas não é livre. É preso a raízes de amargura. A gente é capaz de ceiar sem liberar o coração, mano. Tu tá ligado? Eu sou capaz de estar brigado com o meu pastor. Eu sou capaz de estar brigado com alguém dentro da igreja. Pegar a ceia diante do vinho, do pão e ceiar como se nada tivesse acontecido. Eu sou capaz de pecar e não examinar o meu coração e dizer: eu me arrependo. Então, embora eu seja livre no físico, eu ainda sou um escravo. Me alimento das migalhas que Satanás coloca na minha mesa. Posso fazer uma pergunta a você? Como é que você está aqui de verdade hoje, velho? Um filho que se sente culpado. Pastor, a gente senta com homens e mulheres que são livres no físico. De si, há feridas, há úlceras. Por causa do tempo que viveram escravos, não conseguem se libertar dos traumas, não conseguem se libertar das palavras de maldição, não conseguem sair do embaraço que a vida lhes propôs, porque estão caminhando segundo o curso da vida. Estão semeando no acaso, não conhecem a única carta que pode te libertar. Irmão, nós estamos vivendo uma expansão ministerial. Na casa está se expandindo, mas ainda dentro da nossa casa, ainda há pessoas que não conseguem viver uma vida cristã autêntica, verdadeira vida. Olha para alguém e diz: Jesus não quer que você só fale em línguas.
Jesus quer uma vida que cheire a vida dele. Posso fazer uma pergunta? Seus filhos amam o teu ministério ou odeiam o que você se tornou? Na sua família, por que ninguém consegue ficar perto? É simples, a gente não está produzindo cheiro suave. Pastor, o que isso tem a ver com o pé e pé calmo? A gente está como o povo de Israel. A gente sai de um estado de liberdade, mas a gente está caminhando. E aí parece que nesse momento Deus está provocando escassez. Olha para alguém e diz assim, é o próprio Deus provocando a falta de algo. Falta de água. Pastor, depois do testemunho desse que o pastor contou, de ir para Israel sem pagar nada, você está me dizendo que Deus, de propósito, faz com que nos falte? É só por isso que no meio da chuva você está aqui, velho. Porque falta algo. Porque já perdeu algo. Parece que Deus é um carrasco que permita que filhos sintam a dor da caminhada, a falta de algo. Falta de um relacionamento, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de algo. E nesse momento, para nós que estamos passando por um momento difícil, parece que Deus é um Deus sádico. Parece que Ele é um pai que não vê o que carregamos. Mas olha para alguém e diz assim, calma. Diz para alguém, não, calma. Diz, é o próprio Deus causando encontros. Mara. $5 milhões de pessoas. Imagina comigo. 3 dias de sede. De repente eu avisto água. Imagina comigo a cena. O primeiro foi tomar água. Já deve ter pegado um balde, uma garrafa, foi enchendo. E quando, depois de uma sede, velho, ninguém espera ninguém. Imagina, a gente passando na frente do outro. De repente, aquele que tomou primeiro gritou, é a marca! Mas já era tarde. Olha, depois da escassez, Deus nos faz provar o sabor de algo amargo. Posso fazer uma pergunta mesmo aqui? Qual é o amargor desses dias na sua vida? Diz para mim. Qual é a decepção? Decepção com a fé? Aquela oração da madrugada que parece que Deus não ouve mais. Qual é a decepção em nome de Jesus? Fazer as coisas agora sem aquele fogo do primeiro amor. Diz para mim. Qual é o vazio profundo o qual a tua alma tem passado nesses dias para fazer com que você venha na chuva num dia como esse adorá-lo em busca de uma resposta? Qual é o amargor da vida que tomou conta do teu espírito para fazer com que você se assente nesse lugar e diga, só sai daqui quando você me responder? Talvez nessa noite você está como Jeremias, dizendo, tu me enganaste, as suas promessas não se cumprem. Mas ao mesmo tempo que o Senhor me enganou, é como um fogo em meus ossos.
A decepção é o filho nas drogas. O marido que ainda não se rendeu por completo. Mas olha para alguém, segura na mão dele e diz assim: toma das águas amargas. Olha para alguém, Mara. Fala para alguém, diz: Mara significa amargo. Mas olha para alguém assim, pega o dedo de profeta e diz: eu tenho uma boa notícia. As águas de Mara têm um segredo. Eu não fui para Israel, mas eu conheci um amigo que disse: Jean, quando nós vamos até as águas de Mara, vendem umas garrafinhas. Eu disse: Mar, a Bíblia diz que Deus tornou em doce. Tá certo. Mas ele disse: não, Jean. Me explicaram que era necessário tomar primeiro a água amarga. O grande problema de um escravo é que, pelo tempo e pela sua alimentação diária, ele tinha alguns problemas no seu coração. Você está aqui comigo? O coração não batia direito. Então um escravo, depois de tanto comer pepinos e cebolas, qualquer alimento lhe provocava mal no estômago. É como se eles estivessem lá e todos os dias tivessem que tomar um omeprazol para melhorar. Alguns estudiosos vão dizer que, devido às chibastadas e o trabalho intenso diante do sol, constantemente eles tinham dores de cabeça. Pastor, o que tem a ver isso com Mara? Olha para alguém e diz assim: as águas de Mara têm uma propriedade. E um deles é o magnésio. E a outra é a dolomita, que ajuda com os vermes do estômago. Pastor, as águas de Mara, até hoje, elas são altamente medicinais. Elas servem para melhorar os batimentos cardíacos, problemas. Meu irmão,